um defeito de Com tempo. certeza. Diga, por favor. Com certeza. Eu gostaria de fazer umas perguntas sobre as linhas de crédito que o Governo anunciou, e que, na realidade, são linhas de crédito, como disse aí um espectador, são linhas de crédito que vai beneficiar-se uma empresa, sobre o que é que vou falar, meia dúzia de empresas só manando. E são essas empresas que possivelmente o Estado deve dinheiro. Eu lembro-me que essas linhas de crédito foram anunciadas quando se ouviu falar para aí que havia um grupo aqui nos Açores, especialmente na Ilha de São Miguel, que despedia 600 trabalhadores. E logo aí foi feito tudo em simultâneo, digamos assim. E são essas empresas que vão essas linhas de crédito, mais ninguém. Como disse um espectador, todas as empresas, quase todas que eu conheço, que eu sei, e fui falar disso na Câmara de Comércio, tinham prestações da Segurança Social em atraso e dívidas às finanças. Ora bem, é preciso perceber aqui uma coisa. Se essas empresas devem esse dinheiro, é porque estão prestando contas ao Estado. Não estão a ficar com documentos, nem estão a aldrabar as contabilidades, nem estão a mandar de caixa para a Segurança Social. As empresas estão tomando opções. Há 4 opções que as empresas têm, que é pagar os funcionários, pagar a Segurança Social, pagar as finanças. Ora, alguma delas a gente tem que tomar a decisão. Então nós vamos para pagar aos funcionários. Que é que tem que fazer, e o que resta, pagar aos fornecedores para dar movimento. Ora, muitas das empresas, a maioria deve dinheiro à Segurança Social, não é que está mandando o dinheiro para a Suíça. Deve manter a empresa por dias melhores. E o que eu vejo nesse caso é que quem vai ter acesso às linhas de crédito são as grandes empresas. Ora, eu tenho uma empresa que tem 40 e tal trabalhadores, deve dinheiro à Segurança Social. Quem é que me garante a mim que empresas como a Marques, a Engila, São Magno e outras mais não devem dinheiro à Segurança Social? Mas, no entanto, essas empresas têm acesso aos concursos públicos. Essas empresas têm sempre trabalhos públicos. Porque, como sabe, para concorrer com o trabalho público, nós temos que ter Segurança Social e finanças em dia. Alguém é capaz de dizer que acredita que essas grandes empresas têm tudo em dia, mas, no entanto, a minha pergunta é, por que não se dá a chance de nós aderirmos a essas linhas de crédito, irmos à banca, reestruturar todo o crédito que essas empresas têm, porque há capacidade, temos bens que exportam essas ou essas linhas de crédito, e nós pagamos à Segurança Social, nós pagamos às finanças, que é isso que as empresas querem pagar, preferem ficar devendo à banca do que ficar devendo ao Estado. E, no entanto, relançar a economia e concorrer de igual para igual. Senhor Fernando Cardoso, agradeço-lhe imenso a sua participação, o seu por ter de o interromper, mas o nosso tempo caminha para o fim e presumo que a mensagem essencial que queria fazer passar já... Dr. Tomás Dentinho, obviamente, é um assunto que extravasa o tema central desta estação de serviço, mas obviamente queria um comentário seu a este comentário. No fim de contas, é o sentir de quem está no terreno, de um empresário local que sente não só a dura realidade do dia-a-dia, o impacto das medidas que vão sendo anunciadas. O que é que lhe oferece dizer este comentário? Que isto enfim, havendo 2 comentários sobre isto, eu estava a imaginar que há pouco fosse um problema marginal de uma... Mas, pelos vistos, é possível, até porque a crise lá fora também existe e nós conhecemos como é que está o sistema financeiro, portanto, é bem possível com dificuldade de crédito grande. E que, portanto, é necessário uma aflição rápida do problema, ou seja, se enfim, perguntar, de facto, fazer um estudo rápido, um diagnóstico rápido de qual é a dimensão do problema, e se de facto a dimensão for grande e for importante do ponto de vista económico e social, enfim, aqui, assim como o governo americano interveio a uma escala e o governo português também está a intervir, enfim, cabe ao governo regional também, naturalmente, intervir aqui, ajustando este tipo de medidas
enfim, às condições que existem, de facto, porque o sistema financeiro está a apertar, toda a gente percebeu, ninguém arrisca nada, portanto, estão a limitar o crédito e, portanto, de alguma forma, as empresas que estão, enfim, parcialmente, naturalmente, pelo seu funcionamento normal, dependentes do crédito, se o sistema financeiro colapsar em parte e digamos que essa torneira, esse fluxo desaparece, é normal que crie problemas. Portanto, primeiro, vai ver qual é que é a dimensão do problema. Se for uma dimensão de problema grande, de facto, há que pensar medidas em termos de conjunturais de facilidade e de garantia de crédito, mas também medidas estruturais que permitam reduzir, uma vez que o problema é a segurança social e os impostos, reduzir o peso fiscal sobre estas empresas. De facto, empresas pequenas têm normalmente contabilistas externos, tendem a ser mais, enfim, fazem contabilidade, mas fazem contabilidade muito para cumprir as regras das finanças e, portanto, as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, em cumprir. Têm contabilistas que fazem a sua contabilidade não só para a gestão interna da empresa, mas também têm mecanismos para que a lei para reduzir este peso fiscal externo. E, portanto, esta imposição que o Estado às empresas para pagar impostos, no fundo, para pagarem, enfim, os funcionários públicos e as obras públicas, etc., que tínhamos aqui a falar. Mas, no global, o que este senhor está a dizer é que não façam uma obra que não dá dinheiro. O que estes dois senhores estão a dizer, para, no fundo, não terem capacidade para pagar o fisco, é que esse fisco é para pagar e, portanto, fechamos o ciclo. A culpa está nas obras inúteis, no excesso de peso do Estado. Está no excesso de obras que, de facto, são para alimentar a economia, convencidos que as pessoas votam mais pelas obras que vêm do que pelos impostos que pagam menos, e também convencidos que as pessoas gostam, enfim, têm esta ilusão. Não foi isso que aconteceu nas últimas eleições. As pessoas não votaram mais ou menos por causa das obras. As pessoas estão cada vez mais capacitadas para não terem ilusão orçamental. E parece que muitas vezes o ciclo político ainda não entendeu isto. Não só num excesso de peso do Estado e excesso de impostos que as pessoas depois não podem pagar, e todos nós sabemos, porque todos nós pagamos impostos relativamente altos, e todos nós muitas vezes o dinheiro aplicado, quer em termos de inoperância do Estado, quer em termos de má escolha de obras públicas, acaba por o dinheiro que nós pagamos não ser efetivamente pago. E, portanto, não ter os benefícios que deveria ter. E, portanto, agora eu acho que deveríamos certamente fazer um estudo rápido sobre o que é que um diagnóstico sobre a situação financeira das empresas na região, para saber quais são as competências, nomeadamente a região autónoma, para intervir e, eventualmente, adaptar estes mecanismos que são de curto prazo, enfim, que são em Portugal e que estão a fazer no continente e estão semelhantes àqueles que são feitos na Europa, que, no fundo, é tentar desbloquear o crédito, porque senão a economia para, por isso. Agradeço imenso a sua disponibilidade para esta estação de serviço. A conversa, obviamente, poderia manter-se por muito mais tempo, mas o nosso tempo já se esgotou. Assim que nos viu através da televisão e também através da rádio, agradeço a companhia. Foi o retrato possível deste aspecto da realidade da Insular. No novo estação de serviço, outros assuntos da atualidade do açoriana será tratado. Até lá, tenha uma excelente noite. Demo.